Queridos, a ministração para este domingo, preparando filhos para esta geração. Eu creio que, quando eu estava meditando na palavra, aquilo que o Senhor queria que a igreja ouvisse nos cultos de celebração, o Espírito Santo me deu essa mensagem, porque a importância de nós prepararmos os nossos filhos. Eu sei que você é pai, se você ainda não é pai, mas é um pai espiritual, você discipula pessoas, então você tem seus filhos espirituais, e também aqui há os pais que têm seus filhos biológicos, e o que eu vejo é essa urgência e essa necessidade de nós realmente prepararmos nossos filhos, filhos biológicos, filhos espirituais, para esta geração. Eu, quando estava preparando a mensagem, estava pesquisando, e dizem que essa geração do começo do ano 2000 para cá, ela é denominada de geração Z. É uma geração que vem de muita informação, ela é criada debaixo de muita informação, e essas informações estão nas suas mãos, através de um iPhone, de um tablet, de um aparelho celular, enfim. Essa geração ela é muito informada. E nós precisamos, como pais, saber criar os nossos filhos. Eu tenho um filho, não é que seja a minha preocupação, mas é o meu investimento, e eu vejo que se eu deixar ele vai passar o tempo todo ali no tablet, ou então no celular, e isso não é suficiente. Ele quer também pegar tudo aquilo que ele pode ter como informação, e às vezes ele sabe até muitas mais coisas do que eu, para mexer nos aparelhos eletrônicos. Então, por isso que é muito importante a gente estar muito ligado na formação, na criação de nossos filhos, e já prepará-los para esta geração. Por que devemos prepará-los para esta geração? Porque é muito rápido, né? As informações chegam tão rapidamente que uma criança, 8, 9, 12 anos, ele tem muita informação na mente e sabe muitas coisas mais do que nós, os próprios pais. Juízes 2:10 diz: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Queridos, isso é muito, muito sério. Aquela geração de Moisés, aquela geração de Calebe, aquela geração de Josué, aquela geração de conquistadores, aquela geração que serviu a Deus, que andou com Deus, que viu os feitos do Senhor, que andou em vitória, aquela geração que se estabeleceu na terra prometida, que o Senhor prometeu. Aquela geração, ela passou, ela morreu. O trecho aqui, o versículo que nós lemos, diz que eles foram reunidos aos seus antepassados. E aí o que surgiu? Uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Além de não conhecer a Deus, essa geração não conhecia a história, a tradição da nação de Israel, não conhecia
aquilo que Deus tinha feito, dos sinais e as maravilhas, simplesmente porque eles não foram instruídos, simplesmente porque os seus pais se esqueceram de falar do Senhor, de ensinar os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Simplesmente esqueceram. E essa geração, ela se tornou uma geração perdida, porque é uma geração que não conhece o seu Deus, que não conhece o seu Senhor, uma geração que não conhece a trajetória de seus antepassados, ela se torna uma geração perdida. Porque muitos pais falharam na tarefa da formação de seus filhos. Porque os filhos não dão continuidade no legado de seus pais. Quem falhou? Foram os pais ou foram os filhos? Então são perguntas que nós fazemos. Eu já vi um pai dizendo, chorando, ao lado do caixão de seu filho, dizendo: mas eu não falhei, eu procurei dar tudo que era necessário para esse menino, mas ele procurou fazer tudo o que era errado, eu não falhei. Eu quero te falar algo, que se o seu filho errou, é porque você, como pai, falhou. Isso é muito sério, mas a realidade é essa. Nós não podemos falhar, nós não podemos errar na formação, na educação de nossos filhos. Todo filho, ele se espelha em um super-herói. E quem é esse super-herói? É o pai. São seus pais. E quando os seus pais, eles falham, eles vão se espelhar em heróis fictícios. Eu me lembro que quando eu era guri, era criança, se alguém perguntava para mim o que eu queria ser, eu fui criado sem um referencial de pai. Meu pai foi a minha mãe, sou filho de mãe solteira. E eu sofri muito com isso. A ausência, a carência, a presença de um pai. Eu não tive esse referencial. Mas eu me lembro que quando era criança eu tinha vontade, se alguém perguntasse para mim o que eu queria ser, eu queria ser bombeiro. Eu me lembro que eu pedia para minha mãe, eu tinha um carro de bombeiro com escadinha, né, que tinha até aquela carretilhinha que levantava a escada, abaixava, a escadinha branca e o carrinho todo vermelho, que tocava a sirene. E eu brincava com aquele carrinho. E a minha brincadeira era salvar vidas, porque um herói, para ele ser herói, ele tem que salvar vidas. Da minha geração, eu queria ser bombeiro, mas muitos queriam ser. Eu quero ser um policial, quero ser um soldado. Porque a criança, eu estou falando da minha época, naquele tempo, olhava para um policial fardado, ele era um salvador de vidas. Ele queria ver as coisas em ordem. Era isso que refletia na vida de uma criança. Então, eu não tive esses referenciais. Eu fui buscar em heróis. E eu comprava muito gibi para me ler.
Super-Homem, Homem-Aranha. Eu me lembro que, na minha época, eu assistia muito filme de Bang Bang, oeste americano, que era... passava mais. E sempre aquele meu herói daquele filme, ele não morria. No dia que eu assisti o filme, que o herói, ele morria, eu disse, esse filme não vale nada. Ele podia apanhar o filme todo, mas no final ele dava a volta por cima. Porque o herói é assim. Nossos filhos, eles se espelham em nós. Porque eles olham para nós, eles veem como um referencial. E se nós falharmos, eles vão falhar. Você já parou para pensar que seu filho olha para você como um super-homem? Uma super-mulher? Outro dia não, eu acho que anteontem, nós fomos comprar caderno, material escolar, para o nosso filho, eu e minha esposa, e a moça disse, que tipo de caderno? E ele disse, caderno para macho. Sabe, eu fiquei orgulhoso de ouvir isso, porque nós vivemos em uma época em que não, pro menino e a menina, alguém quer dizer que é um gênero. Você está entendendo? É um ser que nasceu aí, é alguma coisa aí que nasceu e você não tem que influenciar na vida de seus filhos, porque o menino, ele pode crescer e se tornar uma menina. Pode isso. Então, eu fiquei orgulhoso de ouvir o meu filho dizer, e a moça disse, mas se é para macho? Ele disse, é para macho. Às vezes, a minha esposa fica pegando no pé, cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? E eu abro o portão, de propósito, ele dá uma escapadinha, e eu fico observando ele. Ele está correndo lá com uma linha de papagaio, na molecagem, lá no pedaço lá. Claro que eu fico observando, disse, deixa ele brincar um pouco. Deixa ele ser moleque. Porque nós vivemos em uma sociedade que quer construir nossos filhos ou qualquer outra coisa. E eu quero que os meus filhos se identifiquem como eu, com a figura de um pai. Eu quero isso. Então, por isso, eu fiquei orgulhoso, porque também eu sou macho. Toda nação tem seus heróis. Não é isso? Olha só. Alguns exemplos. Nos Estados Unidos, tem muitos heróis. Mas eu peguei dois aqui. O 16º presidente dos Estados Unidos se chamava Abraham Lincoln. E o destaque desse homem foi o seguinte: ele comandou, ele foi o presidente dos Estados Unidos na pior crise interna dos Estados Unidos, que foi a Guerra Civil. E ele pôde superar tudo aquilo, fazendo com que os Estados Unidos, até hoje, fosse uma economia forte no mundo. Esse homem, ele aboliu a escravidão. Enfim, era uma figura muito notável e relevante nos Estados Unidos. Ele foi assassinado. Outro herói bem recente dos Estados Unidos, da década de 60, Martin Luther King. Outro dia, sempre a gente está conversando com a nossa filha,
Segunda filha é casada, ela mora nos Estados Unidos. E ela estava dizendo, pai, eu estou aproveitando o feriado. Era uma segunda-feira. Eu disse, feriado de quê aí? Ela disse, feriado, comemora o do Martin Luther King. E eu perguntei para ela, sabia quem ele era? E ela disse, não, ele foi um ativista, muito reconhecido aqui nos Estados Unidos, morreu por uma causa, de seu discurso, seus sermões. Ele era pastor negro e ele defendia essa igualdade de raças nos Estados Unidos. Ele também foi assassinado. O Reino Unido, a Grã-Bretanha, também teve seus expoentes, seus heróis. Winston Churchill, ele comandou a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, foi um grande estadista. Isaac Newton, rainha princesa Diana, enfim, eu não quero me deter muito falando nesses heróis. África do Sul teve Nelson Mandela e por aí vai. A nação de Israel, ela se espelha em seus heróis. A Bíblia diz que Deus, ele é um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Até hoje, se ensina para as crianças, para eles olharem para esses heróis, para esses homens, para esses ícones da história da nação de Israel, como Abraão, o pai Abraão, o patriarca da fé, Moisés, o rei Davi. E na história contemporânea da nação de Israel, Moshe Dayan, um grande general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Na época antiga, as crianças israelenses, elas se espelhavam nos grandes guerreiros. Eles queriam ser um grande gibor, um grande guerreiro, ter o seu nome escrito como um grande herói. E por que eu estou falando dessas nações, Reino Unido, Estados Unidos, Israel e outras nações? Porque até hoje ensino a história desses heróis, desses homens e até mulheres que viveram, que morreram por sua nação, por sua pátria. Você vê Israel, até hoje, você não vê um judeu por aí pobre. Você não vê um judeu aí passando fome. Sabe por quê? Porque eles são ensinados desde criança. Eles são formados a não esquecer da trajetória, da história, da sua nação, de seus antepassados, dos seus heróis. Às vezes, os filhos esquecem a história de seu herói. Outro dia, alguém estava me contando a história de um pai que teve uma filha. Aliás, teve 2 filhos, mas aquela filha, sabe, ele criou e ele trabalhava muito para criar aquela moça. Isso é uma história corriqueira e cotidiana, que sempre acontece por aí. Eu ouvi essa história, por isso estou falando, uma história real, uma história verdadeira. Esse pai pagou um preço, faculdade, para aquela filha sair da cidade para o centro e ele bancar o estudo. Hoje, essa filha é formada.
e tem um excelente emprego e ganha muito bem. Mas ela esqueceu o seu pai. Eu creio que os pais, eles não querem que os filhos fiquem mantendo eles. Não, não é nada disso, só querem um reconhecimento. E quando eu estava ouvindo essa história, eu resumi essa história para a pessoa que estava me contando, eu disse, isso é uma grande ingratidão. Porque tem filhos ingratos. Não reconhece a trajetória, o investimento, aquilo que seus pais fizeram para eles. Mas como aquilo que a gente está falando, nós queremos mais de que aquele pai, ele não possa errar, não possa falhar na formação e na educação de seus filhos. Eu quero pegar um exemplo da Bíblia, quando o pai falha como sacerdote da família. E aqui eu quero pegar o exemplo de Eli, como líder espiritual da sua família. Porque você, pai, é o sacerdote do seu lar. Você, mãe, é a sacerdotisa do seu lar. Você é o líder, é o guia espiritual da sua família. Seus filhos veem em você aquele que vai conduzir você, que vai conduzir, digo, a família para um novo nível espiritual. Às vezes minha esposa, ela cobra de mim. Quando não há oração, quando não há uma meditação, porque ela olha para mim como eu sendo cabeça do lar, como sendo eu sacerdote do lar. Outro dia, um irmão da igreja procurou um de nossos pastores e ele contou a situação que estava acontecendo na casa, na família dele. Ele disse mesmo assim, olha, a minha esposa é porque ela fala muito. A minha esposa, o problema é ela. Então ele transferiu tudo aquilo que estava acontecendo para a esposa. Tudo que está acontecendo disso, o problema de eu estar saindo, não ficando em casa, é por causa dela. Eu vou te falar uma coisa, quando estava me contando isso, eu disse para esse pastor, o problema não é ela não, o problema é ele, porque ele tem falhado com o papel dele de líder, como sacerdote do lar. O problema não é o seu filho que está nas drogas. O problema não é o seu filho que está mentindo para você. Tudo começou com você. Na época de Eli, em 1 Samuel, no capítulo 3, tem a história aqui do sacerdote Eli. Eli foi um juiz da nação de Israel. Mas na época de Eli, raramente Deus falava. Por que raramente Deus falava? Porque o sacerdote não buscava a Deus. Às vezes, no nosso lar, quem fala mais alto, sabe quem é? É a televisão, é o Galvão Bueno, é a Ana Maria. Quem fala mais é a FM, é aquele cantor de voz estridente, aquele cantor sertanejo, que canta enjoado. É a sofrência. E por aí vai. Mas Deus não fala. Na época de Eli, como líder espiritual, líder da sua família, não havia visão.
Ele não enxergava direito. Ó, todo quarteirão sabe, todo quarteirão está vendo que a menina já está com a sua filha, está com 5 meses de grávida. Mas tem pai que é cego. Tem mãe que é cega. E não vê. Os filhos estão aprontando, todo mundo sabe. Aí depois, quando o pai sabe, diz assim: olha, aconteceu uma desgraça. O que foi a desgraça? Mas todo mundo já sabia. Só você que não sabia, você é o último a ficar sabendo. A família de Eli foi julgada por causa dos pecados de seus filhos. Olha só. Porque os filhos de Eli não queriam saber de nada, absolutamente nada. Primeiro, porque eles não foram instruídos. Tem pai que diz mesmo assim: menino, olha para mim, olha para o meu exemplo. E o filho diz: que exemplo? Não tem exemplo nenhum. Os filhos de Eli se tornaram desprezíveis, porque Eli nunca os repreendeu, nunca disciplinou. Tudo aquilo que eles falavam, ele fazia à vista grossa. Ele calava, e quem cala, consente. Uma certa vez, eu estava pregando em um núcleo, e eu fui muito enfático, muito firme. Eu disse: olha, filho meu lá em casa não canta de galo, não. Se cantar, eu aponto a porta da rua. Eu sei que foi duro isso, porque um dia eu já fiz isso. A minha filha, uma das minhas filhas, quando completou 18 anos, ela achou que ela queria ser a tal. E eu peguei, reuni com ela, eu disse mesmo assim: aqui quem manda sou eu, e depois de mim é a sua mãe. E se você não se submeter, a porta da rua está aí. Mas eu dei um sermão, eu acho que foi bem meia hora. E ela chorou, e até hoje eu não me arrependo. Porque nós precisamos ser firmes. Nós precisamos repreender com veemência. Olha só, a liderança de Eli, a falha de Eli ao líder da sua família culminou mais tarde em seu fracasso como líder religioso. Esse referenciado juiz de Israel falhou na disciplina de seus filhos e acabou criando homens espiritualmente rebeldes. Eli perdeu sua credibilidade, seu trabalho e, posteriormente, a sua vida. Como sacerdote, ele falhou, mas de que maneira? Quais foram os erros fatais de Eli? Número 1, não está aí no slide. ênfase errada. Ele enfatizou o ensino aos seus colegas e seguidores, mas aos seus próprios filhos não. Às vezes, nós queremos ensinar, ser professor para outros, mas para nossos filhos não. Ele criou uma falsa expectativa, ele pensava que seus 2 filhos dariam conta de si mesmos, pelo fato de viverem na casa do Senhor. Menino, vai para a igreja. Hoje eu não vou porque eu vou assistir jogo do Flamengo. Vai para a igreja. Eu não vou hoje, mas no próximo domingo eu vou porque hoje tem praia. Rapaz, essa menina só vive na igreja e não muda. Eu vou falar com esse pastor. E não é assim. Na formação, na educação, nós queremos transferir a nossa responsabilidade para os professores na escola e para os líderes da igreja.
na igreja. Tem pais que vão na escola brigar com a tia, com a professora. Estou ensinando direito para esse menino. Esse menino é burro. Eu estou colocando, pagando aqui. Mas quantas e quantas vezes ele sentou para ensinar o filho na tarefa de casa? Que ninguém olha o caderno. Ele faltou na falta de exemplo, em viver naquilo que ensinava fora. Ou seja, ele não era exemplo. Eli falhou na falta de afazeres, aliás, excesso de afazeres. Ele ocupou-se tanto com sua profissão que não via as suas próprias faltas. A falta que ele fazia para com seu filho. Eli, como líder espiritual da sua casa, da sua família, ele fez com que a arca de Deus fosse tomada e Ófine e Finéias, seus filhos, morressem. Porque não tinha uma outra geração. A arca do Senhor, a presença do Senhor não estava mais ali. O sacerdote, ele morreu desgostoso. Desgostoso com quem? Com seus filhos. Quando alguém trouxe a notícia que seus filhos tinham morrido, ele está sentado em uma cadeira, ele caiu, quebrou o pescoço. Você já ouviu essa frase? Alguém dizer, esse meu filho só me traz desgosto. Sei porque esse desgraçado nasceu. O neto de Eli, que era para a outra geração futura, que era para servir a Deus, o neto de Eli se chamou Icabode, que significa a glória de Deus foi embora. Olha só. Quando a viúva de um de seus filhos, ela teve a criança, olhou, ela disse, o nome dele vai ser Icabode. O que significa? A glória de Deus não está mais aqui. A glória de Deus foi embora. Quando o pai falha como o rei da família, eu quero pegar o exemplo de Davi como governante da sua casa, da sua família. A gente sabe muito bem os feitos notáveis e memoráveis de Davi. Mas como pai, ele foi um fracasso. Como rei da nação de Israel, nota 1000 para ele. Mas como pai de família, ele foi um fracasso. Porque Davi, ele priorizou mais o trabalho do que a família. Não tenho tempo para ir para a igreja, não tenho tempo. O meu negócio é trabalho. E às vezes, quando o camarada senta com seu filho, o que ele diz mesmo assim? Olha, não te falta sapato, não te falta roupa, não te falta estudo. Eu dou um duro trabalhando e você, rapaz, não quer nada. Tudo bem quem trabalha. Mas o filho, ele só quer a presença do pai. O filho nunca ouviu uma palavra de carinho, nunca foi abraçado pelo pai. E aí, quando cresce, vai receber um abraço de outro homem, ou de outros homens. Davi, ele estava mais preocupado com suas muitas mulheres. Davi, ele tinha muitas mulheres, ele não estava preocupado com os filhos, não. Davi não sabia dos problemas de seus filhos, não sabia o que estava acontecendo lá na sua própria casa. E olha, problema sério estava acontecendo. O filho de Davi, Amon,
ficou apaixonada por sua irmã. Imagine só, um incesto na casa de Davi. O filho Absalão de Davi, sabendo que o seu irmão estava não só cortejando, mas ele violentou a sua irmã sexualmente. Ele armou uma emboscada para ele e matou. Aconteceu uma tragédia na família de Davi. Porque Davi, ele não sabia dos problemas de seus filhos. Às vezes a gente pensa mesmo assim, não, o menino está tudo bem. Não, ele está indo à escola, está tudo bem. Está com uma semana que não entra na sala de aula. Todo dia sai e vai para a escola. Não, está tudo bem. Depois Davi foi chorar a morte de seu filho Absalão. Absalão, Absalão, meu filho. Olha, algumas dicas importantes para os pais. Você precisa estar presente, fisicamente e emocionalmente. O pai, ele precisa estar presente. Eu sei que tem pais que precisam trabalhar fora. Estou falando fora, por uma outra cidade. Mas que isso seja por um determinado tempo. Nunca é da vontade de Deus. Preste atenção nisso que eu vou falar, eu vou assinar embaixo. Nunca é da vontade de Deus que você tenha um trabalho que passe 3 meses fora. Nunca é da vontade de Deus. Eu estou te falando isso como experiência própria. As piores tentações. O diabo colocava o pecado na minha frente, foi quando eu passei 3 meses fora de casa. Longe da minha esposa. E pela infinita graça e misericórdia do Senhor, e porque quando eu entreguei minha vida para Deus, eu decidi em amar a Deus. E quando eu me casei, a ser fiel para minha esposa. Eu me lembro que eu deixei aquele emprego e voltei para casa. Eu não pensei, vai faltar o dinheiro. Eu vim ser motorista de táxi aqui na cidade. Passei alguns meses fazendo isso, para ganhar um dinheiro para sustentar minha família na época. Mas eu deixei aquele emprego que me dava uma condição, uma remuneração boa para manter a minha casa. Mas eu disse, não vale a pena. E o que mais me tocou foi que a minha esposa estava grávida. E da minha segunda filha, eu estava longe, distante. Eu disse, não vale a pena. Seja um pai presente e não ausente. Fisicamente. Abraça, beija seus filhos. Eu, para a glória de Jesus, eu falo isso para a glória de Jesus. Eu tenho 2 filhas, a segunda está casada, bem casada. A primeira está em casa, estou orando para que apareça um. Não vá falar para ela não. Mas eu nunca tive problema, minhas filhas nunca me deram dor de cabeça. Nessa área, sexo oposto, de namoro, nunca, nunca, nunca. Nunca. Se eu te falar que a primeira, a segunda, quando ela conheceu o rapaz, e ele queria casar com ela, eu disse, ora por ela. E eu sentei com ele. Ora por ela se for da vontade de Deus. Eles acharam que era da vontade de Deus, graças a Deus, estão bem casados. Mas nunca, nunca, nunca tive problema. Sabe por que eu falava para elas? Sempre eu beijava, dava um abraço.
para que não viesse um outro e adotasse um beijo e um abraço delas. Porque elas nunca foram criadas com essa carência afetiva de um pai fisicamente presente. Quando dá, se der, eu compro linha, eu compro pipa, eu compro bola para o meu filho. Quando dá, eu chuto, não sou bom de estar chutando bola, mas eu quero estar com ele. Quando dá, levo para a praia, vou tomar banho com ele. Eu quero me envolver emocionalmente com ele. Às vezes, né, nós queremos ser aquele super pai. Menino, moleque, faz isso. Faz aquilo outro. Sou pai. E nós queremos impor a nossa autoridade. Eu já vi muito isso. Aí os filhos, eles criam com debaixo de uma repressão. Outra dica importante para vocês, pais: você precisa conhecê-los, saber quem são os seus filhos, com quem que eles andam, quais as amizades, o que eles estão vendo na internet. Você procurando, exercendo um controle. Você precisa conhecê-los, seus filhos, para depois você não ter uma grande, profunda decepção. Você precisa conhecer qual é a carência, a necessidade, para depois você não ficar pasmo. Outra dica: seja a pessoa que mais encoraja seus filhos. Seja o encorajador. Em todas as áreas. Eu me lembro que uma de minhas filhas, ela tinha muito medo. Ela tinha muito medo. E aí uma vez eu ensinei uma lição para ela de como tirar medo dela. Mas ela era uma coisa assim, se ela ficasse num lugar, um ambiente, ela ficava tremendo. Mas eu mostrei para ela, digo, você não tem que ter medo de nada. Eu tirei os temores, os medos, as aflições, as angústias. Encoraja. Eu me lembro que teve as Olimpíadas da escola, e aí ele era o goleiro, eu fui para lá. E eu comprei, fiz questão de comprar, juntamente com a minha esposa, claro, um troféu e uma medalha para dar para o menino, para o meu filho. No final, claro que ele era da turma menor, ele foi o goleiro mais vazado da brincadeira, porque também era a turma mais pequena, né? Mas ele estava lá de goleiro e tal, eu estava lá torcendo, vai, pega aí. Ele pulava para um lado e a bola passava. Valeu, filhão, valeu. No final, está aqui, olha, você é um campeão. Está aqui a sua medalha e está aqui o troféu. Está lá no quarto dele. Mas encoraje seus filhos. Outra dica: seja o maior torcedor de seus filhos. Eu falei aqui, né? Seja a mesma pessoa tanto dentro como fora de casa. Isso aqui é interessante. Faz aquilo que eu mando, mas não faz aquilo que eu faço. Olha os bons exemplos em mim, os maus joga fora. Não é assim. Seja a mesma pessoa, dentro e fora. Lá em casa é o seguinte: quando a minha esposa, ela diz assim, pastor, aí eu já sei que não está legal para mim, eu já pisei na bola. Porque lá, eu não sou pastor. Eu cheguei, eu estranhei, aí a gente dava de férias, e aí nós ficamos hospedados 3 dias numa cidade, na casa de
de uns pastores, amigos nossos. E aí lá, a gente, na mesa, aí a irmã, lá, a esposa estava dizendo assim, o pastor lá na igreja, ele fala isso, o pastor disse mesmo, quem é esse pastor? Eu sabia quem ela. Não, o meu esposo. Eu disse, sim, tá. Aí ela, pois é, e o pastor lá e tal, o pastor, eu digo, quem é esse pastor? O meu esposo. Eu digo, tudo bem. Aí ela disse, mas essa irmã, ela é japonesa, né? Você sabe que japonês é muito assim, é submisso, principalmente as japonesas, né? Aquele negócio todo. Então, ela disse, é porque, me desculpe. Eu disse, não, é porque eu estranho, né? Porque lá em casa eu falei isso, né? Lá em casa, quando a minha esposa me chama de pastor, é porque eu estou pisando na bola. Eu não estou sendo sacerdote, eu não estou sendo esposo, eu não estou sendo responsável, né? Lá em casa, eu sou o pai, eu sou o esposo, né? Mas aqui, sou pastor. É aquela história que o pastor Ibe conta, né? Que o pai fazendo aquela pregação, falando de coisas da Bíblia, cheio do reteté, do fogo, da unção do Espírito Santo, e a família dele está sentada bem na frente, e o filho dele diz assim, mãe, não dá para o pai levar esse púlpito lá para casa, porque ele é tão legal, tão bonzinho aí, né, em cima. Aí não funciona, né? 4 palavras importantes na formação de nossos filhos: privilégio e responsabilidade. Você dá privilégio para seus filhos, mas você cobra responsabilidade. Meu filho, você tem esse privilégio de ter esse tablet para você brincar, para o pai, para a mãe baixar joguinho para você fazer só na hora que você já fez suas tarefas e tudo. Então você tem o seu momento. Que privilégio você tem? Mas por outro lado, tem a responsabilidade. O meu filho, ele tem o tablet dele, e ele, na verdade, não fui eu que comprei, foi o meu filhão e a minha filha, casados. E aí nós gravamos quando ele recebeu esse presente, porque sempre ele queria, eu quero de joguinho, quero brincar e tal. E aí nós gravamos, tem gravado até hoje. Quando ele quer se rebarbar, aí a gente pega e mostra para ele o vídeo. Que ele prometeu fazer as tarefas de casa, prometeu isso, aquilo, outro. Quando ele quer passar do limite, opa, está aqui a gravação, olha aqui, está gravado. Não tem como você fugir, né? Privilégio, mas tem responsabilidade. Aquela bola, sabe, aquela bola oficial, né? Está aqui para você brincar, mas só na hora, não é para você chutar no meio da sala, quebrar aí o abajur, quebrar o quadro, não, nada disso. Para brincar na hora certa. Privilégio e responsabilidade. Crie seus filhos com privilégio. Olha, você tem o privilégio de receber essa bicicleta, mas você tem que cuidar, tem que limpar, tem que zelar. Privilégio e responsabilidade. Outras 2 palavras: atitude e comportamento. Você ensina seu filho a ter atitude, mas ele precisa ter comportamento. Eu sei que eu preciso fazer mais isso, principalmente se comportar. Porque o meu, ele gosta de estar brincando, correndo. É diferente das meninas. Não sei, as meninas, a gente chegava e colocava elas bonitinhas, do jeito que a gente colocava na cadeira, elas ficavam. Elas aplicadas, tinha a Bíblia e tudo. Ele não, né? A Bíblia dele já está com uma folha arrancada e aqui e tal. É macho. Às vezes ele chega aqui, aí rapaz, você quer ficar aqui ou lá atrás? Não quero ficar aqui em cima não. Não quero, então vou lhe deixar lá dentro, porque se você não quer ficar aqui. Tem que ficar pegando no pé direto.
comportamento. A gente tem que ensinar nossos filhos a ter atitude. Às vezes a gente pensa mesmo assim, mas meu filho é tão bonzinho, ele não fala nada, não fala com ninguém. Lá na sala de aula, eu prefiro que até venha uma anotaçãozinha atrás, que ele, olha, esse menino não para, eu até prefiro até que dizer assim, não, meu filho, olha, calma mais aqui um pouco e tal, eu estou puxando aqui a cordinha dele, do que ele está lá parado e não faz nada. Aí às vezes a gente pensa que o comportamento é criar aquele filho que não faz nada, né? Tá, um bobão. Uma vez ele brigou, chegou lá, ele brigou com o colega, chegou lá, eu fui lá, digo, rapaz, lá vem bronca, o que você fez lá? Aí ele disse, me conta a verdade aqui, só a verdade, doe em quem doer, só a verdade. Ele disse, é muito fácil, ele veio para cima de mim, deu-lhe um peito bem em cima do meu soco, eu dei-lhe uma mãozada nele. Claro que eu não disse assim, muito bem, né? Eu não quero que seja assim. Mas a gente precisa, quando o seu filho, sabe, ele é uma criança que, de repente, não, ele não faz nada, ele é tão... Ensina seu filho a ter atitude. Porque ele vai crescer tendo atitude naquilo que ele faz. Ele vai aprender a ser uma pessoa de fibra, de garra, de coragem. Mas, por outro lado, ele vai aprender a ter um comportamento. Frases interessantes aqui, eu peguei algumas, três, quatro frases interessantes. Olha só essa de Platão. Segundo a educação que recebem os filhos, tornam-se para os pais uma recompensa ou um castigo. Segundo a educação que os filhos recebem, eles tornam-se aos pais uma recompensa ou um castigo. William Shakespeare. Sábio é o pai que conhece o seu próprio filho. De Pitágoras, olha só. Eu sei que na Bíblia tem muitos versículos que você conhece. Então peguei essas referências aqui desses grandes vultos da história que você conhece, né? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Olha, de Pitágoras, educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. E tem essa última aqui desse cara aqui, Carlos Alberto. O papel do pai não é somente gerar vidas, mas principalmente cuidar. A conclusão, essa é boa, né? Tem que colocar em prática, né? Eu ainda estou com uma tarefa de cuidar ainda, né? Salmo 127, olha só. Se não for o Senhor construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Por que aqui fala na juventude? Aqui a Bíblia está fazendo essa conotação aqui da juventude para baixo, quando a criança está em formação. Por isso que diz aqui, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude, porque é a parte da aprendizagem que você vai treinar, que você vai capacitar seus filhos, e depois você vai lançar, apresentar para a sociedade, para que eles sejam realmente filhos de verdade. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles.
não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Ou seja, ele não será envergonhado. Eu vou te falar uma coisa, nós temos essa tarefa de gerar filhos para esta geração. Nós não queremos que apareça uma nova geração. Estava olhando na vigília. Quem estava na vigília sexta-feira? Olha, não sei se para você, mas para mim foi uma vigília muito gostosa. 4 horas passou rapidamente. E eu estava ali, incumbido, porque a minha liderança não está, o pastor Geraldo, de estar conduzindo ali a vigília. Mas a alegria, a satisfação que eu tive na hora que a gente estava ali na vigília, de ver novos pastores pegando ali o microfone, orando com intrepidez, com coragem, com ousadia. Porque nós estamos enviando muitos pastores top daqui dessa igreja. E eles com certeza deixam saudade. Mas a alegria do meu coração é de ver essa nova geração de pastores ali na vigília, fazendo, sabe, a obra de Deus com coragem, com ousadia. Estou falando da vigília porque o Espírito Santo falou comigo lá naquele momento. Que alegria! Que alegria a gente apresentar pessoas que realmente amam a Deus, que temem a Deus e que vão dar continuidade no projeto de Deus aqui na terra. Se seu filho, se sua filha, tanto biológico como espiritual, não der continuidade naquilo que Deus quer que eles façam, quem falhou foi você. Fique em pé, em nome de Jesus. Aleluia.